Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 13 de dezembro de 2021, são 22 horas e 29 minutos. Lição número 3 da classe de jovens. Fica aqui comigo que hoje você vai descobrir que eu sou mais católico do que o Papa. E pasme, você vai ver também que você é tão católico quanto eu. O primeiro sinal: água em vinho. Texto principal: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. João capítulo 2, versículo 11. Resumo da lição. Os sinais que Jesus realizou visavam fazer com que o reconhecessem como o Redentor anunciado pelos profetas, sendo a manifestação plena do Deus Filho encarnado. Muitas pessoas parecem não compreender que Jesus ele faz toda a diferença justamente por ele transformar pessoas, transformar caráter. É muito interessante que o primeiro milagre que Jesus operou foi justamente transformar a água em vinho. Numa esfera química, são dois componentes completamente diferentes. Só mesmo quem vem da parte de Deus pode fazer um milagre tão extraordinário quanto esse. E por que Jesus fez isso? Para que as pessoas compreendessem que ele de fato é o Filho de Deus, como anunciou os profetas. Introdução. João nos apresenta registros que demonstram que Jesus cuidou não ser identificado como mais um dos mestres judaicos ou mesmo como um Messias revolucionário que traria libertação política para Israel. Vemos aqui dois pontos interessantes sobre a questão de que João nos apresenta, que Jesus cuidou não ser identificado como mais um dos mestres judaicos. Há uma diferença muito grande entre você e eu dizermos algo e uma outra coisa completamente diferente é fazer com que aquele algo aconteça. E era exatamente isso que Jesus fazia. Jesus não era como um mestre, como da judaico, né, da cultura judaica, que apenas diziam algumas coisas, que falavam algumas coisas. Jesus tanto falava quanto realizava. Por quê? Porque sobre ele estava todo o poder. Então veja que aqui Jesus não era um mestre, um simples mestre, um mestre qualquer como os demais. Ele era um mestre completamente diferente. E nós devemos continuar este ministério de Cristo no intuito de levar a mensagem de Jesus às pessoas e não a nossa mensagem e não o nosso caráter. O caráter que eu digo é no sentido de que você me ouve porque eu que estou dizendo, porque eu tenho a coisa mais importante porque sou eu. Não, não é isso. A mais importante é a mensagem da cruz, é a mensagem de Cristo, é isso que nós temos que ser. Mostrar, né? Nós temos que mostrar a mensagem de Cristo. É claro que nós temos o caráter de Cristo, nós temos a mente de Jesus, nós temos, sim, nós não somos como os demais mestres que muitas das vezes falam muitas coisas e vivem coisas completamente equivocadas, completamente erradas concernente à palavra do Senhor. Nós ministramos a palavra de uma forma e vivemos desta forma. É isso que nós temos que ser, dar testemunho. E um outro ponto bastante interessante sobre a questão que Jesus não era um líder político que iria revolucionar Israel, que iria transformar Israel, que daria uma segurança política para Israel. As pessoas acreditavam que era isso que Jesus iria fazer, que ele iria mudar o lado político de Israel. Não era nada disso. Por quê? Porque o reino de Cristo não é deste mundo. Então veja que aqui temos duas questões bastante interessantes, que é para que nós venhamos compreender que Jesus não foi identificado como um mestre qualquer. Por quê? Porque ele falava e fazia. Jesus realizava milagres. Então por isso ele era diferente. Por isso ele não era como os demais. Jesus tinha toda a autoridade. Mais uma vez, eu vou deixar claro, eu falo que Jesus tinha todo o poder porque eu estou falando de Jesus no passado. Mais que um milagre, a completude das Escrituras. Sabemos que os 66 livros da Bíblia foram escritos por cerca de 40 homens que viveram em épocas, lugares e culturas distintas. Embora as Escrituras tenham essas autorias humanas,
tem também um autor divino, o Espírito Santo. Daí elas serem as palavras de Deus, perfeita, inerrante e infalível. É maravilhoso saber disso para que compreendamos que as Escrituras são completas, ou seja, nada lhes falta e nada lhes sobra. A Bíblia ela é completa, nem mais nem menos. Ela está na medida exata, perfeita, para que nós venhamos falar da palavra do Senhor e assim as pessoas aceitarem a Cristo como Salvador, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra, como diz Romanos 10:17. Entretanto, como as pessoas vão crer se não há quem pregue, né? Então nós temos que pregar, ministrar palavras. Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crer será salvo. Então o que nós temos que falar? Não falar de nós mesmos. Claro que uma vez ou outra precisamos, em questões específicas, dar algum testemunho sobre nossa vida. Entretanto, o nosso ponto é a palavra. Nós ministramos a palavra, nós pregamos a palavra, nós vivemos a palavra, nós levamos a palavra. Por quê? Porque a palavra está na medida certa. Porque, na verdade, é um milagre a Bíblia, nós termos a Bíblia como ela é. 1.600 anos de diferença de uma para outra, né? A questão dos livros, né? De uma para outra, não. De um livro para o outro, a diferença chega a 1.600 anos. Cerca de 40 homens escreveram a Bíblia em épocas completamente distintas. Claro, em 1.600 anos são completamente distintas. São 1.600 anos de culturas, de história. E ela está perfeita, alinhadamente perfeita, harmoniosa. Ela é a palavra de Deus, e nós termos a palavra do Senhor hoje como a temos, já é um milagre, ela ter sobrevivido a todos esses anos, né? A Bíblia é o livro mais lido do mundo. Estima-se que cerca de mais de 8 bilhões de Bíblias já foram vendidas, o que faz dela também o livro mais vendido do mundo. Um sinal específico: a inspiração plenária e verbal das Escrituras faz com que nenhuma parte do conteúdo escriturístico seja aleatória. Jesus operou inúmeros milagres, muitos não foram registrados, nenhum deles, contudo, deixou de ter um propósito específico, seja quanto à realização, seja quanto ao registro. Jesus operou vários milagres, são incontáveis, entretanto, há sempre um sinal específico neles, a inspiração das Escrituras. Então, veja que nós temos a palavra do Senhor conosco. Se nós temos a palavra do Senhor e essa palavra que nós pregamos gera em alguém a fé, o milagre pode e vai acontecer. Por quê? Porque as pessoas creem em Cristo, creem na palavra de Cristo. Por que eu digo isso? Porque muitas das vezes, até mesmo nos dias atuais, alguns líderes se põem como sendo o Cristo, como sendo o centro das atenções. E as pessoas, infelizmente, por não conhecer a palavra, acabam acreditando nessas pessoas, nesses líderes, né? Que eles têm algum poder, algo para eles. Tudo que a igreja prega é somente a palavra. Nós precisamos cada dia mais pregar a palavra. A divindade sendo revelada. Por isso se diz que o milagre realizado em Caná, assim como o seu registro, teve como finalidade especial revelar a divindade de Jesus, distinguindo de todos os demais homens. Imagine que agora você está num casamento e acabe o que aconteceu, né, lá em Caná. Agora imagina uma pessoa que você nunca viu apareça e faça com um milagre de transformar a água em vinho. Nota como este homem não é um homem comum. Ele é diferente. E por que ele é diferente? Porque ele vem da parte de Deus. O Senhor Jesus, ele transformou a água em vinho, justamente para distingui-lo dos demais homens que estavam ali. O vinho, numa perspectiva espiritual, nos traz a ideia de alegria. Vou falar um pouco mais sobre a questão da bebida em si, um pouco mais à frente. Mas aqui no sentido, nos traz a ideia de alegria, né? Geralmente as pessoas que estão numa festa de casamento, por exemplo,
eles estão bebendo por uma questão de alegria, né? Vamos assim dizer. Agora, nós compreendemos que o registro deste milagre tem uma principal conotação de transformação. E por que isso? Porque se Jesus é capaz de transformar a água em vinho, Jesus é capaz de transformar qualquer ser humano, qualquer caráter de qualquer pessoa, desde que creia nele, né? Desde que creia em Cristo, Jesus é capaz de mudar qualquer tipo de caráter, qualquer pessoa, o mais vil pecador, num pregador da palavra. Lembra como foi o caso de Paulo, que era perseguidor da igreja e transformou-se, né? Jesus transformou ele em um grande homem de Deus. Então veja que o Senhor Jesus ele tem esse poder de transformação. E muitas das vezes as pessoas acreditam que o grande queria ver milagres extraordinários no meio de nós. Claro, o milagre ele edifica pessoas. Mas além do milagre da salvação, o maior milagre é o milagre da transformação. Porque o que adianta, por exemplo, alguém presenciar, né? Nós não, né? Alguém presenciar um cego voltar a ver pelo nome de Jesus e mesmo assim não crer em Jesus. E mesmo assim, às vezes, até se maravilhar com o milagre, mas não aceitar o dono do milagre, não aceitar Cristo como Salvador. De que adiantou ele ver este milagre? De nada adianta. O ideal é que as pessoas, isso acontecia muito nos tempos de Jesus, né, que muitas pessoas viam os milagres de Jesus e muitos deles, mesmo vendo, não aceitavam a Cristo como Salvador. Muitas vezes até blasfemavam contra Cristo. Então veja que a principal transformação, o principal milagre é o milagre da transformação de caráter. A pessoa que aceita a Cristo como Salvador e torna-se assim uma nova criatura. A narrativa e seu contexto, Caná da Galileia. João é o único evangelista que registra os eventos ocorridos no primeiro ano de ministério de Jesus. Dentre eles está o primeiro milagre, que é a transformação da água em vinho, em Caná da Galileia, assim identificada para distingui-la da outra Caná, localizada na Síria, ao norte de Israel. Terra de Natanael, Caná era uma pequena vila, assim como a vizinha Nazaré. Fazia parte da Baixa Galileia, região do Mar da Galileia, um lago de água doce alimentado pelo Rio Jordão, que recebe o nome de mar por sua grande extensão, aproximadamente 20 quilômetros. Observou que Jesus operou um milagre numa cidadezinha muito pequena vila? O que isso traz para mim e para você? Que o Senhor não faz distinção nem de pessoas e nem de lugar. Ele mesmo veio de Nazaré, que é uma cidade que não é lá uma grande cidade. Então veja que até uma questão aqui muito interessante sobre o mar da Galileia, que na verdade, como nós vemos aqui, não era um mar, é um lago de 20 quilômetros, na verdade são 20 quilômetros quadrados, né? Aproximadamente, sim, ele é um mar de água doce, né? Vamos dizer assim, né? Portanto, o mar da Galileia não é um mar, é um grande lago, que é alimentado aí pelo Rio Jordão. Então veja que Jesus operou um grande milagre numa cidade pequena. Por quê? Porque Jesus, apesar de ser humilde de coração, tem também essa questão de provar que de fato ele é humilde de coração. Ele opera um milagre em qualquer lugar, mesmo num lugar pequeno. Jesus não faz distinção de lugares. Faltou vinho. Um incidente inesperado põe Jesus em cena. A falta de vinho levou sua mãe a procurá-lo, numa indicação de que esperava dele uma solução para o problema. Há entendimentos diferentes acerca da motivação desse diálogo, mas a resposta de Jesus nos leva a entender que Maria realmente esperava uma ação miraculosa, porque bem sabia quem era Jesus, a quem o anjo lhe anunciara como filho de Deus. É muito interessante que Maria, a mãe de Jesus, foi justamente ir ter com Jesus para ver se Jesus resolvia o problema. Por quê? Porque ela sabia quem era o Cristo, ela sabia quem era Jesus. Então ela sabia que ele poderia mudar as circunstâncias, ele poderia mudar o quadro daquela festa de casamento. Até porque imagina só a situação deste noivo, né? Eu vou pegar aqui a ideia do noivo.
porque vai faltar o vinho no seu casamento. Imagina a humilhação que esse noivo vai passar. Imagina hoje, nos dias atuais, claro, né? Você ir numa festa de casamento, um festão daquele, né? Que festa de crente, então. Aquela coisa mais linda e de repente não tem um refrigerante, não tem um suco. Olha que situação. Olha o que vai passar esse noivo. Ué, como pode você dar uma festa de casamento tão bonita e você não tem aqui um suco para servir as pessoas, os convidados, ou um refrigerante, uma vez que nós não bebemos, né? Não bebemos vinho, né? Deixa claro, né? Se bem que crente não bebe, né? Mas em compensação que come, né? Então veja que, olha gente, lembrando aqui que a glutonaria ela é pecado, como está lá em Lucas capítulo 21, versículo 34. Então cuidado com a glutonaria, não vai nesse negócio não. Então veja que Maria, ela entendia que Jesus era quem poderia mudar o quadro ali. Jesus poderia fazer algo, ela não sabia o que, mas sabia que ele poderia fazer. E quantas das vezes nós estamos numa situação difícil e nós não procuramos a Cristo, que justamente ele que sabe pode resolver os nossos problemas, nós não o procuramos. Vamos procurar um pouco mais o Senhor, né? Buscar Ele em sua santidade. A expectativa de Maria. Havia no coração de Maria uma expectativa pela manifestação de Jesus ao mundo, tanto pelo anúncio de seu nascimento e propósito, quanto por declarações que ele fazia a respeito de sua missão. É necessário o contexto que Jesus responde: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegado a minha hora. Veja que eles tinham um relacionamento, tanto Maria, né, a mãe de Jesus, eles tinham um relacionamento espiritual, bastante espiritual, bem chegado um ao outro, né? Eram profundamente conhecedor. Maria era conhecedor de Cristo, sabia não por uma questão de filho, não por ser filho dele, mas sabia porque ele era o Filho de Deus. O bom vinho, então claro, né? Maria iria criar uma expectativa acerca de Cristo. O bom vinho, uma mensagem a Israel. Por algumas vezes, ou melhor, não havendo mais o vinho da alegria, a religiosidade judaica se mostrava totalmente inútil, como as talhas vazias que estavam postas em Caná. A estrutura da religião já não tinha em si mesma valor algum diante de Deus. O templo havia se transformado em um covil de ladrões. Nós, a cada dia que passa, vemos pessoas se dizendo cristãs e tudo mais e fazendo coisas completamente fora da vontade do Senhor pela palavra. Não havia mais o vinho da alegria. A religiosidade judaica já estava vazia, assim como aquelas talhas. E quantas das vezes as pessoas hoje estão dentro da igreja completamente vazias? É interessante que no livro de Reis, segundo Reis, vai falar sobre o azeite da viúva. É interessante que à medida que os vasos eram enchidos de azeite, eram colocados à parte. Por que isso? Nós, quando estamos cheios do Espírito, nós somos colocados à parte, ou seja, nós somos separados. E hoje, o que tem muito nos templos atual, aqui no Brasil, são pessoas completamente vazias. E é por isso que eles não são colocados à parte. É por isso que muitas das vezes é uma montoeira de gente, vamos botar assim, né? Uma montoeira de pessoas que não tem nada de Deus para dizer. Por quê? Porque estão ali por uma mera formalidade, por uma questão de religiosidade, por uma questão de ritual ali, mas que na verdade estão completamente vazios. Quantas das vezes as pessoas vão para o templo, em alguns casos, o templo não passa de um antro de pessoas que estão roubando a igreja, roubando a Deus, e acham eles que vão ficar de qualquer maneira. Não vão, mas não vão mesmo. Então veja que nós precisamos a cada dia mais estarmos com os nossos corações voltados e transformados em Deus, não transformados em Deus, necessariamente porque não dá, né? Porque Deus é único. Mas o que eu digo é que nós temos que ter um caráter que transmite a vontade de Deus, como a Bíblia diz no livro de Colossenses 3, como foste ressuscitado com Cristo, buscai as coisas que são
de cima. E se falando em Cristo, eu falei no início que eu sou mais católico do que o Papa e você também vai descobrir que você também é porque no episódio de Caná da Galileia, a Maria vai falar para todos: fazei tudo o que ele vos disser. E que ela estava falando de quem? De Cristo. Então o que nós fazemos hoje? Nós fazemos tudo o que o Senhor nos manda fazer. Então isso faz de nós obedientes a Maria. Nós estamos obedecendo uma ordem de Maria. Maria não foi isso que ela disse? Fazer tudo o que ele vos disser? Então Jesus está dizendo para nós e a gente está fazendo. Então nós somos mais católicos do que o Papa. Então veja que há uma mensagem, não aqui somente para Israel, mas também para nós, que nós devemos estar na igreja no único intuito de adorar e bendizer a Cristo, ao nome do Senhor, e não por mera formalidade, não, eu só vou estar lá porque o pastor disse que é para estar, mas eu não queria estar lá não. Então nós precisamos ter esse comprometimento com a palavra do Senhor, com a vontade de Deus para nós, para que nós assim venhamos continuar salvos na pessoa de Cristo. Eu já falei aqui em outras oportunidades, mas é sempre bom lembrar que algumas pessoas insistem em dizer que a religião não salva. Sim, a religião salva sim. E por que a religião salva sim? Porque Jesus veio religar o homem a Deus. E religião quer dizer isso, quer dizer religar. Então Jesus veio religar o homem a Deus. Portanto, Jesus é a única religião que salva. Quando o vinho acaba, além do propósito de revelar a divindade de Cristo e ser uma mensagem para Israel, esse texto sagrado tem também para nós uma mensagem eloquente. Através dele podemos refletir sobre o sério perigo que corremos de nos envolver em práticas litúrgicas frias enquanto ficamos embebidos por vinhos desse mundo, ou seja, fontes de alegria mundanas aprazíveis aos nossos próprios desejos. Sobre a questão da religiosidade, que dá mais a ideia de ritual, né? Religião é religar, Jesus veio religar o homem a Deus, portanto Jesus é a religião que salva. Mas religiosidade é uma questão de ritual. A pessoa faz aquilo somente por uma questão de ritual. É somente isso, a religiosidade é somente isso. Então veja que religiosidade e religião são diferentes. E quantas pessoas hoje não estão vivendo dentro da igreja umas liturgias frias? A pessoa vai, não vou dizer você, mas a pessoa vai à igreja e quando chega lá já sabe exatamente até os hinos que serão cantados, porque são sempre os mesmos hinos, os mesmos louvores, acontece tudo do mesmo jeito, todo o culto é a mesma coisa, porque estão presos à religiosidade fria. Há uma questão de que não salva, não engrandece o nome do Senhor e acham que aquilo ali é uma alegria estar ali porque estamos na casa do Senhor, mas não é bem assim. Por quê? Porque não vive a plenitude de estar na casa de Deus. A Bíblia diz em Salmo 122:1: alegrei-me quando me disserem vamos à casa do Senhor, mas as pessoas estão indo de qualquer maneira. Então acha que por ter a liturgia, por seguir rigorosamente aquela liturgia, vai agradar ao nome do Senhor e na verdade estão presos nos seus próprios desejos. Você já observou em alguns casos, não vou dizer todos, mas em alguns casos específicos, alguém vai pregar numa igreja e fica uma rasgação de seda, que um pastor fala do outro pastor, que outro pastor fala do outro missionário, que o missionário fala da missionária, e aquela coisa toda se perde tanto tempo ali, e a mensagem da palavra que é bom nada. Então, são situações, são liturgias completamente desnecessárias. É claro que quando nós chegamos a uma igreja, quando nós somos convidados para ministrar a palavra, para pregar a palavra ou ensinar, é claro que tem sim aquele respeito com o ministério local, de mencionar o nome, de agradecer ao pastor. Mas o que eu digo aqui é que na maioria das vezes são pessoas que estão fazendo aquilo somente cordialidade, somente religiosidade, aquilo ali não tem nada da parte do Senhor, estão fazendo um acobertando o pecado do outro, só o sangue de Cristo. Enchei-vos do Espírito. São muitas as discussões acerca do tipo de vinho referido no Novo Testamento, se fermentado ou não. Inclusive, no texto ora analisado, por vezes esse debate
fomentado numa tentativa de se justificar o consumo de bebidas alcoólicas. As Escrituras nos advertem, contudo, dos males que o vinho causa e desaconselha seu uso. Bom, independente, eu não vou aqui entrar no mérito se aquele vinho era ou não fermentado, ou era ou não alcoolizado, não vem aqui não cabe aqui para nós, mas verdade é, independente de que seja, não é desculpa para tomar vinho hoje. E por que não? Porque a Bíblia vai nos dizer que um abismo chama outro abismo. Então, quando uma pessoa está se justificando que pode beber porque Jesus transformou a água em vinho, então daqui a pouco ele vai começar a fazer várias outras coisas que a Bíblia menciona numa situação específica, ele vai começar a fazer também, e daqui a pouco ele está perdido e morre e vai para a perdição eterna. Então, o vinho, ele não é para o cristão. Nós cristãos, nós não bebemos bebidas alcoólicas. Não talvez pela questão do pecado em si, porque de forma geral a Bíblia condena a embriaguez. Mas, mais uma vez eu vou dizer, a pessoa que toma uma taça de vinho hoje, toma 10 amanhã e se embriaga. Então, isso não é o chamado do crente. O crente precisa o quê? Encher do Espírito Santo, que não há contenda. Então, nós não vamos nos embriagar com vinho, e sim encher cada dia mais as nossas talhas do Espírito Santo. Conclusão. Estudamos a respeito do primeiro milagre realizado por Jesus, como sinal de sua divindade. Os discípulos que já haviam declarado ter achado o Messias, que traduzido é o Cristo, agora tinham a oportunidade de vê-lo manifestando a sua glória como o unigênito do Pai. Conservemos firme nossa fé e esperança nesse Salvador eterno, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Já falei aqui uma outra vez, mas somente para lembrar, unigênito quer dizer único no gênero. Então Jesus é o único Filho de Deus que tem este gênero, ele é único. Então veja que esse milagre realizado por Jesus, mais uma vez eu vou dizer, sobre a questão que vai mostrar a sua divindade, o seu poder extraordinário. Mais uma vez é muito interessante a ideia de transformação. Jesus transformou água em vinho, então ele é capaz de transformar qualquer vil pecador num grande pregador. Hora da revisão. Número 1, o sinal da água transformado em vinho. Número 2, a primeira dunamis, significa simplesmente manifestação de poder. Obra poderosa. A segunda, o semeion, significa um sinal. E a terceira, telos, que quer dizer maravilha. Número 3, apresenta como marca, prova, indicação, o que distingue uma pessoa. Número 4, podemos aprender sobre o sério perigo que corremos de nos envolver em práticas litúrgicas frias enquanto ficamos embebidos por vinho desse mundo. Número 5, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então que nós venhamos a cada dia mais propagar o Evangelho de Jesus, né? Como o primeiro sinal, a água em vinho, que Jesus transforma a água em vinho. Jesus transformou a água em vinho. Então este foi o primeiro sinal. Então, mais uma vez, que nós venhamos a cada dia mais continuar dando glórias a esse Cristo, ao unigênito do Pai, ao único que é digno de toda honra, glória, louvor e adoração, que nós venhamos compreender que Cristo, e passar essa mensagem aos demais, que Jesus é o Redentor, que foi falado através, anunciado pelos profetas. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!